aquele meu jabá. Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, e para mim é uma honra, uma alegria chegar aí até a internet, a tua casa, ou através do seu WhatsApp. De repente você recebeu esse áudio, e já deixo aqui um convite, se esse áudio for positivo, se essa mensagem fizer algum efeito, for legal para você, compartilha com mais alguém. Quem sabe é mais uma pessoa que recebe essa mensagem e pode ser aí abençoada com uma palavra de fé, com uma palavra de bênção. Vamos lá? João capítulo 12. O tema da mensagem, 130 anos de bênçãos. E o subtema, Evangelho é liberdade. João capítulo 12, verso 25. Eu vou ler primeiro na nova tradução, que é a tradução adotada para o culto de domingo. E tá alguma coisa errada lá? Eu escrevi errado? Ah, não, tá certo. Eu falei 130? Não, mas é 163, tá certo, memória. Então, se eu falei, me perdoem. 1860 para 2023, 163 anos mesmo, é isso mesmo. Evangelho é liberdade, João 12, capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Júlio, está diferente a minha tradução. Então vamos ler Almeida Corrigida Fiel. De repente está diferente, não tem problema, a gente lê as duas. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não fecha não, a gente vai fazer um estudo em João. Mas olha que interessante, né? A chave principal da mensagem. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo. É o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O apegar-se a este mundo. É aí que nós vamos, nessa noite, falar um pouquinho. Mas vamos lá, vamos fazer primeiro aquele introito, né? Eu gosto sempre de fazer aquela introdução. Explicar um pouquinho, né? Do porquê da palavra de hoje. Hoje nossa igreja, como acabamos de falar, né, Rose? Comemora 163 anos de história da sua fundação. A Metodista Livre nasceu com ideais, com princípios voltados ao cristianismo verdadeiro, em busca do retorno a tudo aquilo que Cristo realmente nos ensinou. E para quem ainda não sabe, a Metodista Livre ela nasceu justamente opondo-se como eu posso dizer, a paradigmas que precisavam ser quebrados em 1860. Olha lá, hein? 163 anos atrás. Eram questões que a igreja ela tinha que se posicionar. E alguns irmãos não conseguiam mais viver dentro da igreja naquela situação. Quando então nasce a Metodista Livre, opondo-se à escravidão, principalmente eu acho que o ponto fundamental da igreja Metodista Livre era a questão da igualdade. Por isso que eu falo muito nessa questão, irmãos. Nós metodistas livres temos que procurar igualdade. Naquele tempo, a divisão entre brancos e negros era discrepante. Onde o negro ele não podia sequer assentar nos bancos da frente. Tinha igrejas naquele tempo que não aceitavam nem negro sequer. A metodista ainda aceitava, mas eles tinham que ficar no lugar reservado ao fundo. Mas alguns irmãos que não queriam mais isso, eles achavam que as pessoas que tinham todo mundo que sentar em qualquer lugar. Não é porque a família mais rica tinha inclusive antigamente uma chave, irmão. Não sei se você já foi em alguma igreja que é assim, que tem uma chavinha para entrar em certos bancos. Isso em 1860 era comum. Aquela determinada família, ela detinha aquela chave. Por quê? Porque é ela que financiava a igreja. Então só ela podia entrar naquela fileira de bancos que é reservado para eles. E aí tinha um pessoal que não aceitava isso. Eles eram contra a escravidão, contra essa desigualdade dentro da igreja, eram a favor dos direitos da mulher, eram a favor do direito dos membros serem ouvidos.
num tempo onde apenas quem era sacerdote que tinha voz. O leigo não tinha voz. Olha lá, nosso atual delegado, doutor José, que responsabilidade, hein, Zé? Naquele tempo, apenas os sacerdotes, apenas aqueles que faziam parte do conselho. E assim, nesses princípios valorosos, nobres princípios, nasceu a Metodista Livre. Não podemos nunca nos esquecer, irmãos, como foi a origem da nossa igreja, o porquê da origem da nossa igreja, quando nós usamos o termo livre. Quando você fala a palavra livre, nós não podemos esquecer, vem do inglês, né? O free, que é justamente liberdade, ser livre. É uma igreja que buscou o rompimento, foi um marco divisório, foi uma igreja que buscou uma verdadeira virada, que alguns irmãos, eles viram essa necessidade, que a igreja devia ser de fato livre. Então, nossa denominação, ela sim tem um nome em inglês, inclusive, porque a nossa igreja nasceu nos Estados Unidos. Hoje a gente vê, às vezes, muitas igrejas colocando o nome em inglês, né? Mas a origem dela não é americana, né? Mas a nossa igreja nasceu nos Estados Unidos, e assim, a Free Methodist Church, ela buscou, ela lutou por ideais, por princípios, irmãos, que em 1860 não era fácil a gente romper com aquilo. Eu fico imaginando se até hoje isso ainda são questões difíceis para muitas pessoas. Ora, tem ainda muita gente que não aceita a mulher pastora. Tem muita denominação que até hoje, gente, eu estou falando igual de 163 anos atrás. E tem até hoje, e respeitamos, amém. Quem não aceita, tudo bem, mas por isso que nós somos metodistas livres. Liberdade, né? Precisava tirar a igreja da prisão da sua época, era necessário tirar a igreja dos seus ritos, quebrando os paradigmas, e naquele tempo foi impactante. Porque mudanças, realmente, irmãos, mudanças causam impacto. Mas graças a homens, graças a mulheres, homens e mulheres, primeira coisa, cheios de fé. Graças a homens e mulheres cheios de Deus, cheios de coragem, usados pelo Espírito Santo, que não se intimidaram, porque você acha que foi fácil? Foi só eles acordar de manhã, vamos mudar a plaquinha da igreja e colocar free. Não, não foi assim não. Foram anos de luta para que a nossa igreja fosse reconhecida, para que a nossa igreja ela conquistasse o seu papel na sociedade norte-americana. Então, só para recordar, a nossa igreja nasceu por quê? Porque o free, porque livre, porque nós não aceitávamos, os bancos eram alugados naquele tempo. Então, só as famílias que tinham muito dinheiro que podiam sentar-se nos primeiros bancos, porque elas patrocinavam, elas alugavam aquele espaço. Então nós éramos contra, nós buscávamos que os assentos fossem liberados, tanto para brancos, negros, pobres, ricos, não importa quem fosse. Foi a primeira igreja a consagrar a mulher ao pastorado. E a primeira igreja metodista, onde um membro, a pessoa simples, aí, ela, comum, isso mesmo, também tem direito à voz e ser votada. Então, esses são os ideais, alguns dos princípios nos quais a nossa igreja nasceu. Mas vamos lá para o contexto teológico. Vamos entender como que nasceu essa mensagem. Vamos entender agora o que Jesus quer falar conosco aqui em João capítulo 12. Jesus tinha acabado de fazer a sua entrada triunfal lá em Jerusalém. Quem lembra disso? Eu já preguei numa Páscoa sobre a entrada triunfal. Quando ele vai com aquela jumentinha entre Jericó e Jerusalém, e quando ele chega próximo a Jerusalém, o que acontece? As pessoas começam a colocar aquelas folhas de ramos, e começa aquele alvoroço na cidade, aquela loucura, porque era a festa, a semana da Páscoa, e ali então a multidão alvoroçada, o povo em volta, buscando tocar em Jesus, buscando se aproximar de Jesus, e a gente vê ali fariseus enciumados. Olha que interessante, por que os fariseus ficaram enciumados? Porque eles imaginaram que Jesus ele ia dar atenção somente para os religiosos. Mas Jesus não, meu querido. Jesus, ele era do povo. Por isso, igreja metodista livre. Jesus, ele veio justamente para o mais humilde. Ele veio para o mais simples. Jesus, ele veio justamente, irmão, tocar o coração desse povo, das pessoas. E ali os fariseus ficaram enciumados, porque Jesus meio que deixou de escanteio. Quando aqui, no verso 20, João trata para nós
de um encontro que Jesus faz com alguns gregos. Pastor Júlio, o que tem a ver esse encontro? Esses gregos provavelmente estavam lá em Jerusalém para participar da festa, embora eles não eram autorizados a entrar no templo. Tá? Preste bem atenção, depois a gente vai entender um pouquinho. Vai ter um estudo mais para frente no contexto teológico sobre isso. E esses gregos procuraram, pela história narrativa que a Economy Silmar abriu, procuraram quem? Felipe. Queriam se aproximar de Jesus, eles queriam estar em contato com Jesus. E aí o relato era o seguinte: esses gregos ouviram a história. Jesus tinha acabado de ressuscitar quem? Lázaro. Gente, escolinha bíblica dominical, hein? O alvoroço todo era por causa disso. Lázaro estava morto fazia 4 dias. O que aconteceu? A gente lembra da história, não lembra? Horas. Jesus foi e trouxe Lázaro à vida. Aquilo, irmão, se você imagina naquele tempo, não havia WhatsApp, logicamente, né? Não havia Instagram, não tinha ninguém para filmar, né? Para mostrar aquilo. Mas, irmãos, como é hoje, as notícias correm, não correm? A gente não tem o telefone, rapidinho já chega uma informação, aconteceu isso. Naquele tempo era o boca a boca. E você pode ter certeza que esses gregos, eles ouviram a respeito desse sinal miraculoso que foi a ressurreição de Lázaro, lá em Betânia. E aí, o que acontece? Esses gregos queriam a todo custo ver Jesus. E aí tem um teólogo chamado Matthew Henry, que ele é um teólogo inglês presbiteriano, e ele explica que esses gregos, a teologia acredita que esses gregos podiam ser ou judeus que eram dispersos durante a guerra, né? Quem estiver lembrando um pouquinho sobre justamente Macabeus, houve uma guerra muito importante durante esse ápice, né? Entre esse espaço entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos mais ou menos uns 400 anos de um hiato, né? de um buraco na história bíblica. E justamente em Macabeus que houve uma revolução, uma guerra, e muitos judeus foram expulsos nesse período. Houve uma diáspora, houve novamente um cisma, uma diáspora, e alguns desses judeus, eles foram morar em outras regiões, eles acabaram tornando-se judeus helênicos. O que é isso, pastor? Lembra lá da história, na Grécia, do helenismo? Então eles acabaram absorvendo a cultura helênica. Por isso que esses judeus, muitas vezes, não eram autorizados a entrar no templo, porque eles não eram verdadeiramente, né, os judeus genuínos, como assim entendiam, os ortodoxos. E quando estava aqui o Matthew Henry, ele diz que esses judeus foram justamente procurar Filipe. Por quê? Porque Filipe, ele era da região da Galileia. Lembra sempre assim, Galileia ao norte. E a Galileia, talvez, ela, por ter mais proximidade com algumas cidades gregas, exatamente como Tiro, como Sidom, então eles acreditam que esses gregos tinham familiaridade com Filipe. Só que teve um problema, Filipe não conseguiu a reunião com Jesus. Estava meio difícil para esses gregos chegar perto do Senhor. Aí Felipe corre para quem? Corre para André. E ele fala: André, eu estou com um pessoal aqui que quer muito falar com Jesus. Eles querem encontrar com Jesus. Vamos falar com o mestre para ele recebê-los? Então André e Felipe vão e conseguem esse encontro entre esses gregos, esses judeus helênicos, alguns acreditam, né, que eles fossem. E ali esses gregos começam a ouvir os ensinos de Jesus, que é esse trecho que a Economy Silmar acabou de ler, muito bonito, que Jesus ele começa a ensinar para esses gregos a respeito justamente da sua própria morte. Olha que interessante. Jesus pré-anuncia a sua própria morte para esses gregos. Por quê? Alguns teólogos acreditam que esses gregos ficavam ali na porta do templo, eles não eram autorizados a queimar incenso, eles não podiam queimar suas ofertas dentro do templo, era proibido. Ali naquele momento, o filho, né, o Matthew Henry, ele cita que o Eleazar, que era filho de Ananias, ele proibiu naquele tempo que pessoas estranhas, né, que os não judeus, que os gentios oferecessem sacrifícios. Inclusive interessante, esse Matthew Henry, ele fala que foi esse um dos fatores que desencadeou com que os romanos, eles justamente
invadissem militarmente a Judéia. Olha que interessante. O fato de que o filho de Ananias, que era o sumo sacerdote, ter nesse período proibido que gentios queimassem, oferecessem sacrifícios ao Deus vivo e verdadeiro. E ali eles ficaram impressionados. Por quê? Porque, veja bem, eles não podiam nem entrar no templo, mas eles tiveram a chance de ter um encontro com um homem que tinha ressuscitado Lázaro, que estava fazendo milagres, com um homem que estava fazendo sinais e maravilhas naquele momento. E então, começou ali Jesus ensinando, dizendo para eles, no capítulo 12, no verso 24, que um grão de trigo ele precisa cair na terra, e ele precisa morrer, para ele gerar um novo trigo. Olha que interessante a mensagem de Jesus. Jesus usando uma paráfrase, né? Uma metáfora, uma figura de linguagem. Por quê? Porque a agricultura naquele tempo era muito comum. Provavelmente era uma maneira muito fácil das pessoas entenderem. E é verdade. Enquanto aquela semente ela não morre, ela não germina. Olha que interessante. Enquanto aquele grãozinho de trigo que cai à terra, se ele não morrer, Jesus mesmo diz, né? Ali no verso 24, fica sozinho ele lá na terra, não vira nada. Mas se ele morre, dá novos e novos trigos. E em seguida Jesus começa dizendo no verso 25 para esses gregos: quem não se apega a esta vida, ganhará a vida verdadeira. Uma bela metáfora que Jesus usa, né? Um estilo de linguagem. E Jesus continua dizendo para esses gregos sobre liberdade. Quem quiser me servir, é só me seguir. Está lá no verso 26. Olha que interessante, né? No grego é essa palavrinha diaconeu. Não saiu aí, diaconeu? Não? Achei que ia sair aqui na tela. Servir vem ao encontro do ecônomo. É muito parecido, servir. O ecônomo, o diácono, eles são pessoas que dentro da igreja eles servem. Eles são pessoas que foram chamados para um dom ministerial em servir as pessoas. E diaconeu, no grego, significa aquele que serve, aquele que cuida, aquele que atende até mesmo a mesa. Pode até a gente entender como se fosse um garçom, mais ou menos isso. E Cristo explica que somos chamados para uma tarefa. Ora, a semente, ela não tem uma função? A semente de trigo, qual que é a função dela? Dar novos trigos, não é? Ela florescer numa nova planta. Assim nós também somos chamados para uma nova tarefa, para uma missão. E agora vai entrar o momento da palavra. Agora a gente vai passar para o contexto prático. Ela estava aqui, ó, diaconeu, ó. Apareceu agora, ele está teimoso. Diaconeu, que é servir. E Jesus continua explicando para esses gregos que aquele que serve, olha André, que legal. Aquele que serve, o que o pai faz? O pai o honra. Quem quiser me servir, é só me seguir. E o pai, o que ele fala no final? Vai honrá-lo. Mas vamos lá, isso aí foi só um contexto teológico, só para a gente dar uma entendida no texto. Eu quero agora entrar na palavra, que é justamente o contexto prático. É agora que começa a mensagem, tá bom? Até aqui agora você não precisa guardar o nome de teólogo, você não precisa guardar que é diaconeu, que é diácono, não. Mas agora você precisa pôr no teu coração 3 coisas que o Espírito Santo quer falar com você. Primeiro delas, temos um propósito. Nós temos um propósito. Fala para quem está do lado. Fala, irmão, você tem um propósito. Você tem, irmão, um propósito. Nós temos um propósito. O segundo ponto que nós vamos aprender. O apego a esta vida. Hoje vai doer, hein? Será que nós somos apegados a esta vida? E o terceiro ponto, que você é livre para decidir. Você é livre, meu querido, minha querida. Nós somos livres. Vamos lá, então. Primeiro item, temos um propósito. Algo realmente interessante que o Senhor Jesus nos ensina neste encontro com os gregos. Quando ele fala sobre a semente de trigo. De que se ela não morrer,
ela não pode dar um novo trigo, ela não pode formar uma nova planta. E é lógico, Jesus aqui estava usando uma figura de linguagem, estava se referindo à sua própria morte, que ele precisava morrer para que o evangelho pudesse nascer, para que o evangelho pudesse vir à vida. Mas nós podemos assim contextualizar esse tema no sentido que é tão preponderante, no fato de que nós temos um propósito. Eu e você. Nós temos uma importância. Nós temos um significado. O propósito do nosso Senhor Jesus era ele vir encarnado e passar por todo o seu martírio, a sua passione, o seu sofrimento e morrer na cruz. Ele tinha o seu propósito. Ele tinha a sua importância, o seu significado, a sua missão. E nós, irmãos? O propósito de cada um de nós, embora talvez seja específico, o propósito da irmã não é o mesmo que o meu. O propósito do irmão talvez não seja o mesmo que o meu e nem o mesmo que o da irmã, e assim sucessivamente. Mas cada um de nós temos uma tarefa. Mas cada um de nós temos uma missão aqui na terra, algo a realizar. Pode ser pequeno ou grandioso. Lembra que nós já falamos sobre isso? As pequenas coisas. Falamos há uns 3, 4 domingos, né? Não importa, talvez todo mundo pense que nasceu para ser presidente da república. Não, não é isso. Talvez não seja algo grandioso, mas não importa, pequeno ou grande. Se você descobrir o teu propósito, você vai entender a tua missão. E se a semente, ela não morrer, a planta não tem como nascer. Fala para quem está do lado. Se a semente não morrer, não tem jeito. Você está entendendo? Nice. Se a semente não morrer, minha querida. Você está entendendo a metáfora que Jesus está dizendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você nesse momento? Meu querido e minha querida aí da internet. É preciso muitas vezes nós sermos lançados na terra, morrer, para que possamos cumprir. Mas não é o morrer de forma física. Jesus não estava falando de uma maneira, como eu posso dizer, literal, real, mas ele estava dizendo no sentido figurado. Sabe o que é o sentido figurado? Se você não tomar a tua cruz e não seguir, não tem jeito. O morrer não é isso? Carregar a tua cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz todos os dias. Assim nós vamos cumprindo o nosso propósito, a nossa missão. Não significa que nós temos que ter a mesma missão que Jesus, não. Pelo contrário, o que Jesus fez, nenhum de nós vai conseguir fazer. Até porque só Ele podia fazer isso. Porque só Ele tinha toda a majestade, só Ele é Deus. Mas nós, queridos, temos que estar dispostos a cumprir o nosso propósito aqui na terra. Ainda que a semente precise morrer. Sabe o que significa? Ainda que a gente tenha que se abnegar, ainda que a gente tenha que se abster, ainda que a gente tenha que abrir mão de muita coisa, para que o nosso propósito seja realmente feito. Eu falei que ia ser difícil essa palavra, não é fácil. Todo mundo gosta de ouvir a palavra de que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as portas, glória a Deus. Só que ninguém quer ouvir a palavra que você vai ter que abrir mão de muita coisa para seguir Jesus. De que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Jesus não disse que se aquele que deixar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, trabalho, isso e aquilo, receberá 100 vezes. É isso que ele fala para nós? É lógico que ele estava usando uma metáfora, irmão. Não é para a gente largar o esposo, a esposa, os filhos, não é para isso. Mas ele estava querendo dizer uma metáfora o seguinte, que nessa terra nós não podemos nos apegar a nada, porque nós somos passageiros. E a nossa missão é valiosa, o nosso tempo é curto. O meu e o teu tempo aqui na terra, o nosso tempo ele é curto. Nós não podemos perder tempo. Assim, a primeira coisa que nós entendemos, de que todos nós temos uma missão. Todos nós. E ela vai ao encontro do segundo ponto, que é justamente que não podemos estar apegados. Ser apegado às coisas desta terra.
Quando Jesus falou que a semente tinha que morrer, é justamente sobre esse desapego, sobre esse desprendimento. Até que ponto nós estamos verdadeiramente dispostos a nos desprender dessa terra? Por causa de Cristo. Até quando? Será que a gente está disposto? Porque hoje em dia tem sido vendido um evangelho de um Jesus coach, não é assim? De um Jesus que vai transformar a vida da gente, de um Jesus que vai transformar a tua empresa pequenininha numa empresa milionária, de um Jesus que vai tirar você morando de tal lugar para uma mansão. Júlio, Jesus pode fazer isso? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu pergunto, qual o propósito disso? Vai ter propósito? Se não tiver propósito, ele não vai fazer. Se for só para o seu próprio deleite, não vai fazer. Lembra sempre disso, Jesus, ele bate na tecla a todo momento, para a gente não pensar só na gente mesmo. Não é para pensar só em você. E é tão difícil isso. É tão difícil. A Bíblia traduziu a palavra odiar sua vida. Não foi isso que nós lemos na Almeida Corrigida Fiel? Que no grego é miseu. Isso eu acho que eu não coloquei no telão, não saiu. O que é miseu? É justamente odiar. É um radical que vem de misos. Por isso que tem aquela palavrinha que hoje é tão usada, né? Misoginia. Ou misógino. Não tem, hoje não usa muito, o movimento feminista usa muito essa mensagem, né? Ah, aquela pessoa ela é misógina. O que é misógino? É aquele que ele vai tudo que eu encontro ao contrário do que é feminismo. Ele odeia tudo aquilo que... E o que é miseu? Miseu é justamente odiar no grego, essa palavra. Só que olha que interessante. A Almeida Corrigida Fiel, embora ela tenha traduzido de maneira literal, por quê? Porque ela significa odiar, não está errado. Miseu. Só que na verdade o miseu, olha que interessante, meus queridos, no grego, ele também tem um sentido de amar menos. Ele também tem um sentido de ter menor afeição. Então não é apenas o sentido de ódio, mas é de algo que ele tem menos. Está entendendo? Então quando Jesus está dizendo que nós temos para a gente ter ódio da nossa vida, por favor, não está abrindo brecha, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende, não estuda de forma profunda, ele já acha que esse versículo, Jesus está falando para a gente odiar a vida da gente. Não, não é isso. Pelo contrário, Jesus nunca quis que a gente odiasse nada, até porque o ódio é algo que não tem dentro do Evangelho. É um discurso que está fora do Evangelho. A todo momento Jesus usou o quê? De compaixão, de amor. Ele ensinou o amor, ele ensinou compaixão. O que Jesus está dizendo para a gente é desapegar. Está entendendo? E tem pessoas que estão muito apegadas às coisas desta terra. Só que as coisas desta terra são passageiras. Esse é o segredo. O apego a esta vida, ele muitas vezes tem prendido a fé das pessoas. Nós falamos isso acho que domingo passado, retrasado. Fica segurando a tua fé fica estagnada. Você fica paralisado, você não consegue caminhar no reino de Deus quando você está apenas apegado às coisas desta terra. Não se apegue às coisas desta terra. Nossa, Júlio, isso é difícil? É difícil. É difícil porque vai à contramão de tudo que a gente está vendo hoje em dia. Cada vez mais as pessoas amam as coisas desta terra. E é bom demais, não é? Porque as coisas desta terra trazem prazer para a gente. As coisas desta terra, elas nos enchem de orgulho, de alegria. As coisas desta terra trazem para a gente alívio, muitas vezes, algo. Só que a gente esquece que tudo isso é passageiro. Quanto mais apegado nós formos às coisas desta terra, mais nós estamos distante do reino de Deus. Sabia disso? Começando pela avareza. Se nós somos avarentos com o reino de Deus, nós não podemos ser avarentos. Nós temos que nos desapegar, irmãos. E não apenas com a avareza, mas desapegar tudo aquilo que nos prende na terra.
O que hoje te prende? Riqueza, bens, um carro, a tua casa, uma roupa de marca, um celular de última geração. Não estou falando que isso nós não possamos ter, queridos. Nós podemos, você pode ter o que você quiser. Mas que isso não pode fazer você ficar apegado às coisas desta terra. Você tem que aprender a se desprender disso tudo. Ficou até redundante, né? Aprender a desprender. Você tem que entender que é preciso se desprender dessas coisas. Sabe por quê? Porque o terceiro item é liberdade. Quando você fica apegado às coisas, você não tem liberdade. Você é escravo delas. E você pode ver, quem tem muito dinheiro, ele é escravo do dinheiro. É ou não é? Verdade. A pessoa ela fica aprisionada. Meus irmãos. Quando ela se apega a alguma coisa, eu não estou falando só ao dinheiro, ao apego até mesmo nas coisas desta terra. Ao apego na sua família. Pastor, o senhor está falando que não é para eu amar meus filhos? Não é para eu amar minha esposa? Não é para eu amar meu marido? Não, não é isso. Você tem que amá-los. Mas você tem que lembrar que tudo é de Deus. Tudo é dele. Quando você acha que alguma coisa é tua, pode cair fora. Cuidado que é seta do diabo. Se você vê que nós não temos nada, porque nós não temos nem o direito a respirar. Se Deus falar para a gente, se você não respira mais, o que acontece, irmã? Morre. Está entendendo? Então, se nós não formos pessoas gratas a todo instante a Ele, meu querido e minha querida, tudo é dele. O que a gente vê de arrogância, de prepotência, de pessoas, quantas vezes que querem uma pisar em cima da outra, uma passar por cima da outra. Isso tudo, meu querido, vai acabar uma hora. Por isso, o terceiro item, que nós sejamos livres. Você é livre para decidir. Por último, mas não menos importante, eu já estou encerrando. Liberdade. Ao encontro desses 163 anos da Igreja Metodista Livre, a gente vai fechar o nosso estudo com o assunto de liberdade. Em continuação à sua fala, olha que bonito que Jesus diz assim, lá no verso 26. João 12, 26. Quem quiser me servir, siga-me. Só que é de extrema importância a gente entender uma palavrinha que na minha versão aqui, Almeida e Revista, não teve, mas eu acho que na Corrigida Fiel deve ter. Se você tiver aí a Corrigida Fiel, doutor. Ele usa uma palavrinha pequenininha, João faz questão de usar uma palavrinha pequenininha, realmente pequena, mas que de fato muda todas as coisas. E João constou essa palavra no grego, você pode ter certeza, por um significado, por um motivo, por uma razão. Que a palavra no grego é ian. Ian. Sabe o que ela significa? No grego, ela significa si. Mas você fala, mas o que tem a ver isso, Júlio? Ela significa se, ou também pode significar no caso de. Que no português a palavra se, o que ela é? Eu fui estudar, falei, nós temos professora lá, eu tenho que estar na ponta da língua, né? A língua portuguesa, não posso falar bobagem. No português a palavra se significa conjunção subordinativa. Ela indica o quê? Ela indica uma condição. No direito a gente diz uma cláusula condicional, não é isso no direito? Né? Quando tem uma lei, e a lei ela fala assim, ó, isso aqui ele só é teu se você preencher os requisitos. Quais são os requisitos? Isso, isso, isso. Então aquilo são as condições. Cláusula condicional. E João 12, 26, a Almeida Corrigida constou aí, se alguém me serve. Olha lá, na Corrigida Fiel tem. Por isso que a Corrigida Fiel, o dia que você vai fazer um estudo, procura ler na Corrigida Fiel. Por quê? Porque ela vai justamente no grego, no original. Ou lá atrás, no Antigo Testamento, no hebraico. O se, ele indica uma escolha. Ele indica uma condição. Ele nos dá uma opção. E sabe o que eu vejo? Essa opção ela é pessoal. Essa opção ela é subjetiva. Essa opção ela é de cada indivíduo. Ela não pode ser imposta.
ela não pode ser forçada, ela não pode ser exigida, porque as pessoas são livres. Olha que interessante. A escolha em seguir ou não seguir, a escolha em servir ou não servir, a escolha em ser ou não ser, é opcional. Jesus diz para nós: se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, você quer melhor motivo do que esse? Você quer melhor razão do que esta? Ser um servo de Cristo com amor, com humildade e principalmente com toda a nossa devoção, vale a pena e vale muito a pena estarmos com esse Jesus. Se Ele deixou essa escolha para você, fala para quem está do lado: a escolha é sua. A escolha é sua, meu querido. Fala para mim aí. Amém. Difícil escolha, viu? Mas, irmãos, por que ela é individual? Porque pode os pais ensinar os filhos. Se chegar no momento ele virar e falar: eu não quero, não quer. Pode a gente mesmo, o pastor aqui, orar, fazer de tudo, mas se a pessoa não quer, irmãos, não tem. É algo pessoal. É algo subjetivo. É algo do indivíduo em si. E é só ele que pode. Aí você fala: pastor, mas Deus não opera. Deus opera, só que Deus não força. Deus não impõe. Está entendendo? Amar a Deus tem que ser algo que tem que ser natural. Amar a Deus tem que ser algo que tem que ser, a devoção nossa a Ele tem que ser orgânica, natural, não pode ser nada forçado. Por isso que tem muita gente que às vezes procura Deus através das bênçãos, né? Nossa, eu quero mudar minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Passou um tempo na igreja, ela não conseguiu. O que acontece com a pessoa? Ela vai embora, ela se frustra. Porque estava prometendo para ela alguma coisa. Meu querido, a única coisa que Jesus prometeu a nós foi a vida eterna. Nada mais do que isso ele prometeu. Ele diz aqui: o Pai o honrará. Opa! E se o Pai honrará, tem muito peso. Já fui criança, hoje sou velho, como que diz o Salmo? Mas eu nunca vi um justo desamparado. Então assim, esse negócio de que Deus honrará tem diferença, pastor Júlio? Claro que tem. Mas a única promessa real que Ele nos fez é de que Ele está preparando para nós a morada. Lá em João, o que Ele diz? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Estou indo para lá para preparar para vocês. Essa é a promessa de Cristo. Por isso não esqueça, irmãos. Evangelho é liberdade. Porque nós temos um propósito. Talvez você está lutando, você está relutando. Você da internet, você está me ouvindo aí, meu querido e minha querida? Você está há anos relutando e Deus está falando com você e você não está ouvindo. Há tempos Deus está falando com você, mas você não está ouvindo Deus. Você está relutando no propósito que Deus já estabeleceu para você. Isso é forte, hein? Cuidado, você está tão apegado a essa vida, está tão apegado às coisas dessa terra, que você está esquecendo do propósito que Deus te deu. E por último, a liberdade. Ele não vai forçar você a cumprir teu propósito. Você vai fazer a sua missão, você vai traçar a tua tarefa, se assim você desejar. Se assim você quiser. Ele não vai impor, ele não vai exigir. Ele simplesmente nos dá a opção de trilharmos a nossa tarefa. A nossa tarefa, logicamente, não é todo mundo ser pastor. Senão não ia nem ter igreja. Já pensou tanto de pastor que ia ter? A nossa tarefa não é todo mundo ser missionário, todo mundo ser evangelista. Senão não ia ter. Uai, e aí na hora que converter todo mundo? Né? Mas cada qual a sua missão. Às vezes a sua missão é lá na tua casa. Às vezes a tua missão é lá na tua família. Às vezes a sua missão é lá no seu trabalho. Não sei qual é.
Mas todos nós temos uma tarefa que Cristo quer que a gente desempenhe. Ele está oferecendo para nós. E aí a resposta fica do teu coração para o coração de Deus. É aquilo que eu sempre falo, né? O papel pastoral, ele não vai falar para a pessoa faça ou deixe de fazer. Mas o papel pastoral é ele guiar as pessoas naquilo, nos propósitos, daqueles propósitos nos quais o Senhor quer. Ele está apresentando para nós os propósitos. Ele está apresentando para você nesse momento. Deus está falando agora aí com você. Você pela internet, no WhatsApp. Para pensar agora. A primeira coisa, temos o propósito. A segunda coisa, se apegar o mínimo possível nas coisas desta terra. É difícil, Júlio? Claro que é. Eu sei que é difícil. É muito difícil. E a última coisa, usar bem essa liberdade que a gente tem. Por isso, metodista livre. Somos livres, irmãos. Livre.